Muito bem, pessoal. Nosso webinar de hoje sobre o Dynamics 365, Finance Supply Chain. Temos aqui presentes alguns clientes nosso base, alguns clientes de outros parceiros também, ou até empresas que ainda não utilizam o ERP Dynamics da Microsoft. Importante oportunidade para conhecer. Com esse foco, né, trazendo a questão da inteligência artificial, né, onde realmente a gente consegue ver com mais propriedade como que a IA está trazendo na inovação e ajudando no dia a dia no uso dessas soluções que são realmente aí um pouco mais complexas no dia a dia e tão fundamentais na operação das empresas, certo? Então, eu sou o Leandro, para quem não me conhece, sou hoje o principal Sales Executive aqui, focado na questão de vendas. Eu trabalho na Alpha People já fazem 11 anos, trabalho com Dynamics já há longos 19 anos. E conosco o Rogério Cattaneo, né, nosso Pre-Sales Consultant, então responsável também aqui pela área de pré-vendas, que trabalha junto com a gente, né, também com Dynamics ERP e CRM também, certo? Bom, nossa agenda, então, a gente vai passar um pouco aqui antes de entender um pouco sobre essa questão dos agentes inteligentes. A gente vai ter a parte principal, que é justamente a gente demonstrar na prática, né? Então, o Rogério vai conduzir a demonstração de agentes utilizando aí os processos de ERP. E depois a gente passa para né, os próximos passos, algumas ofertas especiais que a gente vai ter também previsto para esse evento, e mais uma sessão de perguntas e respostas. Mas, como a Jess falou do nosso marketing aqui, fiquem à vontade para ir colocando algumas dúvidas durante a apresentação no chat. E ao final também, quem quiser ligar o microfone, a gente vai ter esse espaço específico aqui para a gente fazer algum comentário também. Vamos lá. Primeiramente, sobre a Alpha People, rapidamente, para quem não conhece ainda, a Alpha People, então, um parceiro, né, mundial, parceiro global, presente em 14 países, né, uma estrutura de projetos voltada totalmente aí focada na questão Dynamics. Temos diversos profissionais com diversas certificações. Nosso foco é 100% Microsoft. Trabalhamos com toda a cobertura de serviços que envolve essas plataformas, né? Olhando então desde a parte de projetos, serviços consultivos na questão de design thinking, diagnóstico, assessments, migração de versão. Temos feito também, né, migrações do AX 2012 para a nova versão Dynamics e trabalhando muito forte aí com os produtos Microsoft. E agora a grande cerejinha do bolo, o nosso Copilot, né, presente em todas as soluções que a gente vem trabalhando com a Microsoft. Também trabalhamos em diferentes modelos de projetos, né, com Waterfall, com modelo ágil, certo? Temos produtos de entrega rápida também, que são produtos de Start and Go, com MVPs específicos de entrega, certo? E também com uma área de sustentação. Então, fazemos todo o trabalho, né, vamos dizer assim, de barba, cabelo e bigode, o que está relacionado a essas tecnologias da Microsoft, ok? Alguns logos de clientes que a gente tem aqui no Brasil, alguns provavelmente estejam até aí presentes junto no nosso webinar, alguns logos também aqui no nosso de clientes no mundo. Então, beleza. Vamos direto aqui para o que importa, certo? Então, a grande questão aqui é trazer para vocês um pouco dessa visão do que os agentes inteligentes, né, junto com o Copilot, têm feito no nosso RP. Então, focando, lógico, na questão do Finance Supply Chain Management, que é o foco desse nosso webinar de hoje. Então, para que a gente entre nessa demonstração, eu gostaria de fazer uma introdução aqui para trazer para vocês, para alinhar justamente todos os conhecimentos. Quando a gente olha para Copilot, quando a gente escuta Copilot, claro que muitos de vocês possam já estar usando Copilot do M365, já possam estar usando um Copilot Chat, já possa até estar usando um Copilot dentro do Finance, alguns clientes de vocês que já utilizam aqui. Então, a gente vai olhar um pouco desse espectro e entender, né, o que a IA vem trazendo, que é essa grande revolução, né, que a IA vem trazendo para a gente, redesenhando realmente esse nosso futuro de trabalho. E agora a gente passa, no nosso dia a dia, a ter que interagir com esses agentes inteligentes. E eles realmente vão fazer para nós muito mais do que a gente espera, né? A gente tem hoje esse cenário complexo de ferramentas desconectadas, né? Muitas vezes um ecossistema ali de aplicações dentro de casa que não é só um sistema, e aí tu tem mais de um sistema e muitas vezes desconectados, essa sobrecarga aí, pouco produtiva, né, no nosso dia a dia, porque a gente tem que fazer bastante cliques, bastante navegação em sistemas. Então, os sistemas hoje são bastante reativos, né, e não tão contextuais. Então, a gente até escuta aquela frase do nosso CEO da Microsoft, que diz, né, ele disse em algum momento que o SaaS, como a gente conhece, está morrendo, né? E por que isso, né? Porque, de fato, hoje, quando a gente olha da questão da evolução do agente,
a gente está saindo, né, desse software tradicional e embarcando numa navegação diária, né, numa conversa diária com um agente. Então, esse agente, de fato, ele consegue entender o contexto, ele consegue tomar decisões, ele consegue automatizar as nossas tarefas, né, de ponta a ponta, ele consegue interagir com diversos sistemas e pessoas e dados, né, para que realmente ele consiga, né, agir. E aí ele não espera mais comando, né, ele não espera mais que a gente vá lá e faça o clique no sistema, que a gente tenha que ir, clica aqui, clica ali, né, ele realmente consegue executar as ações, monitorando muitas vezes alguns eventos, algumas exceções que a gente possa possuir dentro das regras de negócio da nossa companhia, e ele consegue então acionar fluxos, né, de forma automática e tomar ações, né? Essa é a grande vantagem, vamos dizer assim, que o agente tem dentro dos nossos sistemas, e são coisas que a gente vai começar a enxergar. Então, o agente, de fato, ele começa a substituir, né, certos aplicativos de forma fragmentada, ele reduz esse ruído da operação ali, de ter algum problema entre um dado e outro, e realmente ele nos libera mais tempo para pensar de forma mais estratégica, né? Então a gente não precisa mais, como eu falei antes, ter esse tempo que a gente consome hoje fazendo navegação no sistema, fazendo cliques, né, fazendo uma série de ações em busca de dados, muitas vezes, que tem que fazer um certo esforço grande. Então, justamente o agente, enquanto a gente está aí realmente abrindo o sistema, ele já resolveu o problema e já nos trouxe a informação, a gente consegue pensar de forma mais estratégica. Então, a gente vê o agente tomando essa proporção dentro dos nossos sistemas. Isso já é realidade dentro do Dynamics 365 Finance Supply Chain. Aqui tem um caminho da empresa do futuro, né, que vem se falando bastante. Então, onde a gente hoje, no passo 1, basicamente, a gente tem cada funcionário da nossa companhia vai ter o seu copiloto, né? E essa é a grande vantagem, vamos dizer assim, né? Que cada funcionário da nossa companhia tem o seu copiloto. E aí é onde vai dar ganho de produtividade no dia a dia desse colaborador. Num passo 2, a gente já vê que um colaborador ele já tem uma equipe de agentes, que ele já consegue, então, designar atividades e gerenciar, né, as tarefas que estão sendo executadas por esses agentes. Então, um agente de RH específico, um agente de financeiro, né, um agente de conciliação. Então, assim, diversos tipos de agentes específicos, e esse humano começa a gerenciar a atividade desses agentes. E depois, num passo 3, onde realmente os humanos definem a direção e os agentes executam a grande parte dos processos de negócio. Então, muitas vezes, passando ali só por um momento de decisão ou de aprovação, né, de algum tipo de dado. Então, a gente enxerga esse espectro de agentes, onde a gente tem, basicamente, né, 3 grandes tipos de agentes, onde a gente tem o agente mais de recuperação, que é aquele agente do teu copiloto que vai te ajudar a partir do momento que você interage com ele, você pede uma ajuda para ele, você pede, né, um auxílio para esse teu copiloto, e ele vai te trazer dados, vai te trazer informações, vai te trazer processos de uma forma efetiva, que você consiga realmente ter um tempo ali que não precisa muitas vezes para questão de treinamento, para questão de uso de um módulo do RP, né? É super importante que você tenha esse copiloto disponível a todo momento, né? Que é aquele cara que vai te ajudar. E um copiloto que também executa as tarefas, então ele consegue também executar ações, então já tem um nível de automação, e depois o nível autônomo mesmo, né? Onde a gente vai ter os agentes que vão executar e operar de forma independente. Eles já vão monitorar diferentes gatilhos e já vão tomar decisões, né? Exemplo de um agente que monitora uma linha de produção, por exemplo, numa fábrica, ao determinar um erro em alguma máquina, já dispara um processo, né? E já faz a integração com o sistema de ticket de chamado, já aciona a equipe responsável, já traz a base de conhecimento com possíveis soluções. Então, esse agente mais autônomo, que é onde a gente quer chegar. Mas a gente também precisa do agente simples, né, de recuperação recuperação de dados, do de tarefa e do autônomo também. E aí a gente começa a enxergar que o Copilot aqui, olhando, né, que é a tecnologia da Microsoft, que está embarcada dentro da solução da Microsoft, dentro do Dynamics, e aí ele realmente traz, né, essa questão de automatizar as tarefas, de melhorar a tomada de decisão, né, e de ter esse aumento na agilidade do meu dia a dia. Então, ele age como um verdadeiro copiloto. A Microsoft foi muito feliz no nome, como todo mundo sabe, né? Então, o Copilot, muito feliz com a questão de realmente ser um nome que traz realmente para essa questão, né? Onde eu tenho um copiloto que vai me ajudar no meu dia a dia, que vai me reduzir o meu esforço manual, né? Que vai me reduzir a probabilidade de eu ter um erro, de eu acontecer um erro no meu processo que eu estou executando. Ele vai me acelerar, né? A questão de trazer os meus insights, os meus relatórios, para realmente melhorar, né?
a questão de tomada de decisões, ele também facilita e melhora a minha experiência do usuário no sistema, né? Então, a questão de, como eu falei, da questão da ajuda, né? De como é que eu executo determinado processo. Então, esse é a grande objetivo também do Copilot, né? Do copiloto, sendo ali realmente, de fato, um copiloto dentro do sistema, né? E aí, para a gente alinhar, então, a questão de Copilot, como a gente falou da família Copilot, a gente vai tratar aqui especificamente dos Copilots que estão embarcados na solução Dynamics 365, e aí com foco, lógico, na questão do Dynamics 365 Finance e Supply Chain Management, que é o foco do nosso evento. A gente, mas para vocês saberem, né, alguns aqui já devem provavelmente também usar algum outro Copilot, por exemplo, a gente tem um Copilot de vendas, a gente vai ter um Copilot para a parte de Customer Insights, para a questão de jornadas, para a questão de campanhas, né, de interações, a gente tem Copilot para a questão de atendimento, então com foco lá no atendente, certo? A gente tem Copilot para o Field Service, para Contact Center, então para todo, para Project Operation, para todos os produtos da família Dynamics, a Microsoft então já entrega de forma embarcada com várias funcionalidades out of the box, funcionalidades prontas que vocês já possam ter o uso, né? E sair utilizando. Claro que a gente sabe que pode estender também de acordo com o nível de automações e nível de conhecimento que tu quer passar para o teu agente, certo? Mas então o grande foco do nosso evento, olhando o Copilot do Finance e do Supply Chain Management. De forma ampla, lógico, o objetivo aqui não é a gente ficar só nos slides, o Rogério já vai daqui a pouco abrir aqui para nossa demonstração, mas então para dar uma alinhada de forma geral, o Copilot em Dynamics 365, que já está embarcado então, no Finance, né? Realmente ele é um copiloto aí que atua como esse assistente de IA integrado, né? Ele vai estar dentro do produto. Então, de uma forma ampla, a gente pode dizer que ele, né, explica relatórios, explica análises financeiras, ele faz análises financeiras para você, ele compreende o contexto que você está do usuário, em que tela que você está e que processo que você está, e ele consegue te ajudar de forma contextual, isso é muito legal. Ele gera resumos financeiros automáticos, ele apoia na tua tomada de decisão, né, de diversas formas. Tá? Então, sugerindo ações, otimizando o fluxo de caixa, por exemplo, questão de cobranças. Tá? Então, uma série de processos, né? Controle de despesas, por exemplo. Então, ele te ajuda nessas tomadas de decisões. Ele é um assistente de comunicações também com os nossos clientes. Ele consegue, então, redigir e-mails, consegue dar lembretes de e-mails, de follow-ups, né? Questão de fazer alguma cobrança até automatizada direto com o teu cliente. Ele permite consultas, né? Isso é muito legal para o seu Copilot que está embarcado na tecnologia da Microsoft, que foi construída com base no OpenAI, e então utiliza os LLMs, né, de ChatGPT 4, agora até o 5 já está disponível também para testes. Então, consegue trabalhar de linguagem natural, e ele integra-se nativamente aí com o Power Platform, né, basicamente, então permitindo uma série de extensões usando a camada de low code da Microsoft, para a gente poder criar fluxos de processos, a gente trabalhar com orquestração de dados, fazer algum tipo de integração até a mais avançada, né? Então, a gente consegue trabalhar com esses recursos que faz parte das capacidades que o Copilot possui, tá? E oferece essa ajuda generativa em NAP, né? Que agora é uma grande novidade também aqui para dentro do Finance. A gente já vai mostrar um pouquinho também. Então, de uma forma também mais resumida, né? Algumas funcionalidades aqui que o Copilot traz já de uma forma embarcada para dentro do Dynamics. A gente vai ter alguns casos de uso mais legais, mas aqui tem resumo de contas, insights financeiros, análise de performance, assistência por e-mail, que nem eu comentei, ajuda generativa, que agora tem um sidecar ali, que é na lateralzinha, agora a gente tem sempre disponível o nosso Copilot, já vou mostrar aqui para vocês. Então, consegue realizar algumas automação de tarefas, né? Recomendações financeiras. Então, tem uma série de recursos bem interessantes. A gente vai demonstrar alguns para vocês aqui, esse é o objetivo. Né? Então, aqui eu tenho basicamente, né, nessa parte do Finance, ajudando nessas decisões mais rápidas e assertivas, como eu falei. Então, ele faz análise de relatórios para ti, ele faz variações, né, históricos de pagamentos, por exemplo, destacando alguns riscos e oportunidades financeiras. Tá? Então, aqui no print a gente já consegue ver, né, o sidecar. Logo o Rogério já vai abrir o produto para nós, a gente já vai conseguir enxergar ele na prática. Mas a gente tem, então, o Copilot disponível, né, para nos ajudar com essa assistência contextual e explicativa, né, de forma
usando linguagem natural. Então, o teu usuário da área financeira, da área de suprimentos, vai conseguir chegar aqui e conversar com o Copilot e pedir ajuda para ele, para aquele processo. Então, e ele é totalmente contextual. E aí a gente tem o Copilot também no Supply Chain Management, né, trazendo aí algumas principais funcionalidades, né, questão de elaborar também respostas precisas, né, sobre alguns recursos, sobre dados operacionais. Ele também compreende o contexto aí e oferece respostas, né, sempre alinhada ao processo que está sendo executado ali, né. Ele realmente ele é um guia contextual do que você está realizando dentro da ferramenta. Ele faz consulta de estoque e inventário, né? Permite verificar a disponibilidade de nível de estoque via chat, de forma natural. Então, tu pergunta para ele consegue te trazer. Tá? Então, tem uma série de recursos aqui que o Copilot do Dynamics 365 Supply Chain traz também, que são bem interessantes. Tá? Na demonstração, a gente vai conseguir enxergar, basicamente, quais tipos de ações aqui, né? A gente consegue enxergar um pouco melhor isso aqui que a gente está trazendo. Então, é só para contextualizar vocês sobre o Copilot, então, dentro do Dynamics 365, certo? E quando a gente fala de Copilot dentro do Dynamics 365, também existe a possibilidade da gente fazer as extensões e customizações. Então, é importante também que a maioria provavelmente, né, já conheça também o Copilot Studio, mas para quem não conhece, certo? O Copilot Studio é a ferramenta, então, onde a gente consegue fazer as extensões e as customizações dos nossos agentes. Então, esses agentes que a gente também tem dentro do Dynamics 365 Finance Supply Chain Management, que são embarcados, que já tem uma série de funcionalidades out of the box, já estão prontas ali, você sai usando, a Microsoft ainda te permite, lógico, fazer a sua extensão e customizar os seus processos que o seu agente queira. Então, você queira passar instruções para eles, você queira, né, fazer outros tipos de integrações em determinados processos, né, como o exemplo que eu dei da questão da linha de fábrica, né, que ele monitora e dispara algum evento. Então, o Copilot Studio está aqui para fazer essa extensão do nosso agente. E, somente relembrando também, ele é a mesma ferramenta, então, onde eu uso, né, essa configuração de agentes para todo o ecossistema Microsoft. Então, seja eu estar utilizando o meu Copilot lá no M365, seja eu estar usando no meu Dynamics Sales, seja eu estar usando no meu Dynamics ERP, seja eu estar usando nas minhas próprias aplicações o meu Copilot, o meu bot embarcado, né, no meu website, no meu aplicativo, ou seja em produtos do Power Platform, construindo aí com Power Apps, né, que a gente conhece também, tá? Que é a camada de low code da Microsoft. Então, o Copilot Studio ele é essa ferramenta que a gente consegue fazer essa construção, né, personalizar e gerenciar o nosso agente, tá? E ele tem realmente, né, uma linha mais para usuário final, já que, inclusive, hoje você tem um Copilot para ajudar a criar um Copilot, vamos dizer assim, né? Então, você consegue também, através de linguagem natural, né, através de alguns recursos, né, trabalhar e criar um agente, que é o Agente Builder, que é uma forma bem fácil de estar criando um agente. E você tem uma linha mais avançada, onde você tem ferramentas mais para profissionais de TI, né, mais para os construtores mesmo aqui dos bots, onde a gente tem uma interface do Copilot Studio, onde a gente consegue configurar, né, essas ações e até realizar as integrações via API, né, via desenvolvimento para fazer as conexões com os sistemas. Então, o Copilot Studio ele tem basicamente essas duas linhas, assim, de mais para os makers, usuários de negócio até, que querem descrever como vai ser o seu agente, e depois para a TI vai lá e pode complementar, né, com integrações, com diversos tipos de recursos e capacidades adicionais, certo? Bom, de uma forma geral, para fazer uma introdução para vocês, né, então posicionei aqui a questão da Microsoft, né, trazendo essa visão, né, onde a gente vai ter realmente cada vez mais os agentes nos ajudando a executar os cliques e os processos dentro do meu sistema. Enfatizei bastante esses novos recursos aí da questão do guidance contextual do Copilot do Dynamics 365 Finance Supply Chain, está ali disponível para o usuário e ele poder estar a todo momento conversando com linguagem natural e aquele agente executando ali as ações e ajudando ele a realizar o trabalho dele. E posicionei aqui o Copilot Studio como sendo a ferramenta onde a gente consegue fazer, então, a extensão e publicação de agentes mais personalizados, né, com extensões de integrações a outros sistemas, por exemplo, que a gente sabe que é bastante necessário em diversas situações. Tá? Então, para isso, agora a gente passa aqui para a nossa parte de demonstração. Logo mais, depois da demonstração, também a gente tem alguns cenários para compartilhar com vocês
da questão de alguns casos de uso, né? Mas aqui eu vou deixar o foco aqui para o nosso amigo Rogério também focar nos casos de uso que a gente tem disponível para demonstrar hoje. Legal, Leandro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Vou pegar aqui a sua tela e já vamos. Bom, como o Leandro está compartilhando aqui, pessoal. Bom, primeiramente, muito prazer, muito bom dia a todos presentes. Nosso foco é mostrar aqui para vocês alguns casos de uso, né, do Copilot por função. E nós vamos trabalhar aqui com alguns agentes já pré-configurados, né, instalados no ambiente preparado aqui para o nosso evento, no qual eu vou apresentar para vocês alguns acompanhamentos, né, de pedidos de compra, usando os agentes de comunicação aí, com fornecedores. Então, é um caso de eu ter alguns cenários de ordens de compras que estão em aberto, que estão com data de entrega atrasada, com alguma informação pendente da parte do nosso fornecedor, podendo interagir através de envios de rascunhos, né? Eu tenho templates de e-mails para poder fazer toda essa comunicação automatizada, tá? Também trabalha com a revisão e aplicação de alterações em pedidos de compras recebidas em e-mails do fornecedor, ou seja, mudou uma data de entrega, mudou alguma informação de algum item, né, que faz parte da linha da ordem de compra, né, na estrutura do próprio pedido, né. Agentes de IA para reconciliação contábil é um agente que tem sido bastante utilizado na questão de, de reconciliação fiscal, contábil, transações dentro de um diário, né, que é o famoso capa de lote ali. Então, olhando, estava usando a sua tela compartilhada aí, para não compartilhar. E aí a gente vai finalizar também mostrando algumas ações aí dentro do Copilot Studio, alguns casos ali de configurações para a gente poder construir, né? A gente vai construir aqui em tempo real um Copilot, alguns agentes, e vocês vão perceber até mesmo com o agente builder ali, a construção de um agente, e para vocês compreenderem um pouquinho melhor como que funciona todo esse cenário. Antes de qualquer coisa, eu vou compartilhar aqui, dar uma dinâmica aqui um pouquinho com vocês, e eu vou compartilhar minha tela aqui com uma interação aqui veja se estão chegando, está chegando minha tela aí para vocês. Gostaria de conhecê-los um pouquinho mais aqui, tá? Eu sei que está todo mundo meio tímido, não tem câmeras abertas, só tá eu e o Leandro aqui, né, sozinho, aqui de câmera aberta. Tudo bem, fiquem à vontade, mas eu queria colocar esse QR Code aqui para vocês, onde vai abrir nada mais um site aqui para vocês colocarem aqui algumas respostas para a gente, tá? Então, eu gostaria que vocês pudessem escanear aqui. Ó, já estão respondendo outra, alguma coisa que eu não respondi. Aqui eu não coloquei como opção, tá? E já está mostrando aqui para vocês. Depois a gente pode até entender qual que é essa outra aí. Então, se você é de tecnologia, financeiro, contábil, controladoria, vendas, compras, produção, ou alguma outra aí, tá? Então, responda para a gente aqui rapidinho. A gente está praticamente aqui com quase, tirando nós da Alpha People aqui, né? Umas 25 pessoas, talvez, aqui 26. E aí eu gostaria que vocês escaneassem rapidamente esse QR Code e interagissem aqui com a gente, respondendo para a gente entender um pouquinho mais. Isso ajuda até mesmo aqui na hora para a gente direcionar um pouco o discurso, né? Ó, tem 3 de financeiro, 2 de tecnologia, 3 de tecnologia. Tá empatando. Quem vai ganhar? A gente tem aqui outra tem 5. Poxa, acho que eu não coloquei a área de vocês aqui, pô, peço desculpas. Tem outras áreas aqui, inclusive. Depois, se quiser, você que está respondendo como outra, quiser responder no chat aqui da nossa reunião, por favor, coloque qual que é essa outra área que eu não. Para poder preparar uma outra pergunta no outro momento, no próximo evento. Mas legal, estamos compartilhando aqui. A gente já tem 4 da área de TI também. Financeiro, quem mais? Vamos lá. Tenho 3 slides aqui para perguntar para vocês, é coisa bem rápida assim mesmo, tá? Mas é mais para a gente conhecer um pouquinho, dar um pouquinho dessa dinâmica e poder direcionar a nossa própria demonstração também, tá ok? Quem mais? Dou-lhe uma, já responderam aqui? Vamos lá.
Tem ninguém da controladoria? Não tem ninguém de vendas, de compras, Compras um. controladoria, Produção, né? né? Produção também não tem A ninguém. produção é mais difícil, geralmente, né? É, não Agora foi colocando. eu fiquei curioso no outras também. Na outra, tem 5 pessoas. Quem que é aqui? Responde aqui no chat para a gente da reunião. Pode responder aqui qual que é a sua área outra. Podem responder aqui no chat, tá? Por favor. Logística, boa, tem tudo a ver. Falha minha, que a produção deveria ser logística aqui, Leandro. Na É. próxima eu já altero para logística, faz mais sentido. Então, talvez aí tá uma dúvida da logística. Quem respondeu aqui outra que não é logística, também pode escrever aqui, por favor, tá? Bom, pessoal, aqui, justamente nessa ó, tem bastante tecnologia aqui também, Leandro. Temos aqui 3 pessoas de financeiro, 5 pessoas de TI. Legal. No próprio celular que você está aberto aqui, eu vou mudar o slide aqui, vai mudar para você também, Só para tá? avisar, de repente, também assim, ele não, essa enquete interativa, ela não pega nada, tá, pessoal? Não é pra, não se É preocupem, verdade, só ela não para captura nenhum dado, assim, usuário, nada de nada, vocês, ela é é só totalmente anônima ali. isso. E aqui eu gostaria que você respondesse aí uma pergunta aberta, tá? Coloquei aqui. Qual é o sistema de gestão atual da sua empresa? Então, conforme você vai respondendo aí, se é um Dynamics F4, se é um Business Central, se é SAP, TOTOS, Sigan, AX 2012. Legal. Não esquenta com maiúsculo, minúsculo, acentuado, porque ele vai tratar no template, no tema dele aqui. É só para a gente poder ter a ideia de dimensão aqui dos nomes, né, de algumas marcas, de alguns players de Pô, mercado. ele só não pode escrever, ele só não pode escrever SAP grande, assim, né, cara? É, pô, tem mais gente. Teve mais votação no SAP aí, cara. Nave 2016, legal. InfoSmart, Ah, Vision, bacana. cara. É, boa. Tem mais. Isso aqui não vai dar o total aqui para gente, mas a nuvem de palavras vai ampliar os nomes mais votados aqui, né? Essa é a ideia. Entrou aqui o Dynamics 365, Business Business Central. Central, Agora entrou o Business Central. legal, O Business Central. legal. Como é o campo texto aberto, então digita aí o nome do, do RP aí. Já temos dos 17, temos 10 aí. Mais. Bem interativo, bem simples de vocês responderem, fiquem à vontade aí. Que mais que entrou? Aumentou o Dynamics 365 aí, Leandro. Tá aumentando. Agora sim. Agora tá legal, tá? Tem Não, bastante mas é bom Dynamics. saber também que a gente tem aí pessoas também que utilizam outros ERPs também, né? Como o Cigan, Sim, SAP, o Smart. Até a sim, questão, né, lógico, o Navision e o Business Central, ele também tem as capacidades do Copilot In, né? Não é o foco de hoje, mas ele também tem. A gente teve um evento, inclusive, na semana retrasada, acho que foi, se não me engano, retrasado. que tratou disso, o pessoal também demonstrou. Então, a Microsoft vem trazendo recursos, né, para a questão do Business Central, né? Lógico, na Vision, a gente precisa migrar para o BC, né? Legal, legal. E aí, como o Leandro bem citou, né? Então, essas ferramentas, essas soluções também do Copilot In, né? Que é uma forma de distribuição de uma licença in, né? Dentro da própria aplicação do RP, né? Isso a Microsoft acaba ganhando bastante. É, lógico que não É, dá para. A gente teve um outro webinar também, que acho que foi mês passado, que foi com foco em Copilot para qualquer ERP, inclusive, né? A gente teve um webinar desse, tá gravado também, caso alguém também queira ter interesse, mas olhando para os clientes aqui que tem SAP, que tem Sigan, que tem o Infor, outros ERPs não Microsoft, vocês também podem trabalhar, lógico, com o Copilot dentro do RP de vocês, né? Conectado, integrado no RP de vocês. A gente trouxe algumas. A gente tem o recurso do Copilot for Finance, né? Então, o Copilot for Finance é um outro produto que a Microsoft possui, da família Copilot, que conecta em outros ERPs, né? uhum, Então, a gente teve um webinar que a gente tratou sobre isso também, tá? Para quem também tiver interesse aí que usa outros ERPs, para saber que existe. legal. Então tá aqui.
Beleza, pessoal. Então, a votação aqui, Dynamics AX 2012, mesmo tamanho do SAP. Aí depois vem o 365 também com algumas votações. Temos 13 votos aqui. Muito legal, pessoal. Bacana, obrigado pela participação aí. E aqui, o último, neste momento, depois eu tenho um último slide aqui que a gente vai apresentar. Qual é a inteligência artificial que você tem usado atualmente? Então, responde aí para a gente. Ele vai aparecer ali como opções, né? E aí você pode ir selecionando aí. Na medida que eu mudo o slide aqui, ele já vai é, aparecendo a quantidade de pessoas que estão votando aí para a gente. Legal. Aqui a gente vai saber, né, que hoje, na era da inteligência artificial, nós teremos várias outras aí também, né? Então, eu pude sintetizar aqui para não ficar muito grande a quantidade de opções para vocês. Então, a gente tem aqui a ChatGPT, Microsoft Copilot, outras, Gemini. Ó, lá, já temos 10 votações. Legal, pessoal. É o ChatGPT. Hoje ainda a gente tem um grande uso, né, de ferramentas aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é possível dentro do mundo corporativo trabalhar com o Microsoft Copilot, tá? Então temos aqui as mesmas 13 pessoas que votaram no último slide, estão aqui também votadas. E aí o ChatGPT, Leandro, tá ganhando ainda, né, Tá cara? Ele tem o ganhando ainda. potencial. É, tá ganhando. Mas a gente entra no Copilot em Disparado. segundo aqui e outras, e o Gemini, né? Ok? E deixa eu só pegar aqui a minha outra tela para mostrar para vocês onde a gente vai focar aqui. Opa, só um minutinho que está do outro lado aqui, trocando Enquanto ele está trocando ali uma de resposta mais agente. técnica, às vezes, mas assim, né, acho que todo mundo sabe, mas o Copilot, lógico, por ser da Microsoft, trabalha na arquitetura do OpenAI, né, a qual a Microsoft é proprietária junto, né? Então, utiliza o LLM GPT-4 ou 5, que você já consegue habilitar também para testes agora. Mas, você com o Copilot Studio, você consegue aplicar qualquer LLM de mercado, tá? Então, você consegue trabalhar com todas as LLMs que o Azure tem disponível, né, para se trabalhar, e aí engloba basicamente todas as LLMs de mercado aí, tá? Sim, sim. Vou colocar aqui. Opa, isso aqui habilitou aqui agora. Bom, então para começar aqui, pessoal, falando até mesmo do ponto que o Leandro colocou em evidência aqui, né? Falando de Copilot, né? Nosso foco aqui, obviamente, é mostrar para vocês, logo na sequência aqui, dentro do próprio Dynamics Finance Operations, com visão para supply chain, mas a gente também, em todos os nossos eventos, a gente acaba falando sobre a questão do Copilot Chat, que é o primeiro agente aqui, a primeira parte de inteligência artificial que todos vocês têm aqui, como sendo já um usuário de Microsoft 365, o antigo Office 365. Então, você abrindo o seu navegador da companhia aí, certamente ele já vai estar abrindo a página como principal, né, da companhia, o que foi configurado pela tua TI, mas ele também tem aqui no M365 Copilot, ele vai abrir aqui o teu chat. E você pode perceber aqui no meu canto superior direito que eu já tenho aqui um experimento GPT-5, tá? Então eu posso já ativar aqui o GPT-5. Ao mesmo tempo, no mundo corporativo, nós já temos aqui do lado direito também uma insígnia, né? Um símbolozinho ali de segurança, que é proteção de dados empresariais. Então, para você não se preocupar que você, tudo que eu perguntar aqui, ele está fazendo como um chat GPT, por exemplo, gratuito, né? Onde os dados e as perguntas são públicas, você já pode muito bem trabalhar com o chat GPT 5 ativado dentro do teu Copilot Chat, né? E trabalhando aqui com os dados protegidos dentro da tua companhia, tá? Então, nesse aspecto aqui, nativamente, nós já temos como fazer perguntas aqui específicas e tal. Isso aqui é uma distribuição,
o próprio Leandro também citou, que nós temos aí um outro tipo de licença, que é o Microsoft Copilot 365, que é um outro tipo de licença. Depois, se der um tempinho, eu volto a mostrar para vocês no meu usuário aqui específico da Alpha, que eu tenho essa licença. Ele já mostra para a gente aqui duas grandes divisões, que é da parte do Work e Web. Então, ou seja, Web é esse daqui que é a pergunta para Web, mas quando eu colocar aqui no Work, ele é fechado, ele é focado dentro dos perímetros, né, do meu tenant ali, da minha conta Microsoft, e aí sim eu posso fazer uma pergunta para o meu Outlook, fazer uma pergunta para o meu SharePoint, fazer uma pergunta para o meu OneDrive sobre qualquer tipo de, de ação dentro do meu repositório aqui na empresa, né, dentro do meu tenant da empresa. Então, onde tudo começa, convido vocês aqui, para quem não utiliza, convido vocês a passarem a utilizar o Microsoft, o Copilot Chat, onde vocês têm de forma gratuita aí já dentro da companhia de vocês, ativando, lembrando de ativar sempre aqui o GPT-5, tá ok? Bom, indo agora para a questão do Finance Operations, nós temos aqui um ambiente do Finance. Então, para quem já conhece, já vai estar um pouquinho mais familiarizado com a própria visão aqui geral do sistema, mas eu também vou dar umas pinceladas aqui, vou dar umas voltas para quem nunca viu, nunca ouviu falar, né? Então, se você só tinha ouvido falar, então eu apresento para vocês aqui a homepage, aqui a página inicial do Finance Operations, esse RP da Microsoft bastante potente aqui em análise e informações, e naturalmente ele também tem aqui o Outlook, também já embarcado para poder trabalhar aqui, ativando o Outlook, o painel do meu Copilot, perdão, Outlook, do meu Copilot aqui, e aí ele faz a conexão da minha conta, do meu usuário, e eu posso começar a fazer qualquer tipo de pergunta aqui para essa minha base de informações dentro do RP também, tá? Eu vou mostrar algumas features, né, algumas funcionalidades um pouco mais aprimoradas, vamos chamar assim. Então, se a gente olhar aqui pelo lado do menu principal aqui, e, por exemplo, pegar aqui no meu contas a pagar ou contas a receber, e vou aqui mostrar aqui todas as minhas ordens de compra, tá? Então, vocês vão perceber que ao carregar minhas ordens de compra, neste painel aqui, ó, da exibição padrão, logo abaixo, tem aqui uma funcionalidade já utilizando o Copilot. Então, logo ao entrar na minha lista de todas as ordens de compra, eu tenho aqui uma visão, né? Que ele já me dá aqui, que eu não tenho nenhum rascunho de e-mail para previsão ou para revisão, acompanhando aqui os fornecedores, nós vamos ver já logo isso na sequência, e nenhuma ordem de compra para revisão também, elas estão aqui, podem vir confirmadas, né? Ordem aberta, faturadas, então aqui é um grid de uma forma geral que a gente pode estar analisando, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, qualquer ordem de compra aqui e passar o mouse simplesmente por ele, né? Eu já vou estar colocando aqui, que é a nossa ordem de compra. Deixa eu entrar aqui nela para a gente ver. Ele também vai entrar no contexto do formulário daquela ordem de compra especificamente, o pedido de compra, e aí ele também vai me trazer alguns insights, né? Vai trazer algumas dicas, algumas informações aqui, o resumo feito pelo Copilot, onde, ó, este pedido de compra contém uma linha de item que ainda não foi totalmente recebida. O status do documento está como confirmado e o pedido permanece em aberto, indicando que o processamento e a entrega dos itens ainda estão em andamento. Ou seja, num cenário comum, eu teria que rastrear, entrar ordem de compra por ordem de compra para poder ver isso daqui. Obviamente que nesse exemplo aqui eu escolhi uma para ele habilitar essa visão do Copilot, e além disso ele me traz também algum insight. Existe uma linha de pedido de compra que está atrasada ou próximo do vencimento, e uma linha de pedidos sem data de recebimento confirmada. Ou seja, se nós analisarmos aqui nas linhas da ordem de compra, é o cabeçalho e a linha, eu tenho uma linha ainda que não teve data de entrega, né? Então eu não tive, ao receber agora que a data de entrega que eu tenho aqui, eu não tenho isso lançado, naturalmente me traz a resposta e análise do insight que eu ainda tenho um item para receber, ok? Da mesma forma aqui, na própria navegação do sistema, do RP,
Se eu passar aqui o mouse em cima do item da linha, né? Na linha da ordem de compra, em cima do código do item, ele já está me abrindo aqui uma janela, trazendo um resumo das informações do meu item, né? Do meu produto que está compondo essa ordem de compra. E ele também já me dá um resumo aqui, ó. Eu tenho aqui um produto identificado como o código dele é classificado como produto, até porque a gente tem classificações se ele é um produto, se ele é um serviço, se ele é um bill of material, né, uma lista de materiais, se ele é um subproduto, né, dentro de uma estrutura. Então, aqui, passando o mouse aqui, ele já me traz essas informações, né, gerando este resumo. E além disso, eu entrando no próprio cadastro do item, perceba a minha própria navegabilidade, né? Estava lá na minha homepage, entrei em todas as ordens, escolhi uma ordem, entrei na ordem, estou visualizando detalhes do item, e agora aqui eu vou clicar no item, ele vai me trazer aqui mais outro resumo, né? De informações do item, com mais detalhes desta ordem de compra, qual que é a minha questão de projeção, obviamente aqui é um serviço, não vai ter estoque, né? Mas se eu escolher aqui o número do item, então eu vou clicar aqui no item, aí sim ele navegou até o formulário do meu item, né? Então a gente vê aqui detalhes do produto, né? Então ele já vai me trazer também nesta tela para esse produto resumos do Copilot, novas análises, novas avaliações do Copilot para este meu item que faz parte da minha ordem de compra lá atrás, como eu estava navegando. Não há nenhum atributo ou variante disponível para esse item. A informação, o preço padrão para pedido de compra deste serviço é de 150 BRL por hora. O preço padrão para pedidos de venda é 175. Eu já colocou o meu markup, meus impostos, enfim, minhas informações. E, obviamente, estou pegando aqui um produto que estava compondo aquela ordem de compra, que no caso é um serviço, tá ok? E aí todas as informações específicas e tratando aqui da informação de detalhes dessa minha ordem. Eu vou pegar aqui uma outra ordem, especificamente. Vamos pegar aqui Agora vamos para contas a receber. Todas as minhas ordens de vendas. Mudando aqui o nosso módulo, acessando aqui todas as minhas ordens de venda. Eu vou pegar aqui, procurar pegar uma ordem que tenha itens de estoque, tá? Para a gente ver aqui um detalhe da parte logística também, que é muito importante. Esse aqui é o 910, também não é ele. Deixa eu pegar aqui um outro item. Puta, só tomou a base aqui com... acho que essa daqui eu consigo. Aí, sim. Essa daqui eu tenho outros produtos que têm gestão e formatação de estoque, né, ou necessidades de estoque e logística. Então, nesta ordem também está me dando resumo. O pedido contém duas linhas, ainda não totalmente separadas. A ordem permanece em aberto, indicando que o processo de separação dos itens ainda não foi concluído. Ou seja, para análise da cadeia de suprimentos como um todo, né, da própria ordem que a gente colocou aqui no sistema, eu já consigo analisar, ter aqui um feedback da análise do Copilot, que eu teria que estar fazendo essa rastreabilidade. Eu teria que, pegando aqui por item, selecionando a linha, vendo até mesmo pelos menus aqui, o que eu tenho de detalhes da linha de boom, se ela já tem num diário, se ela já tem alguma movimentação, com relação ao estoque aqui, né? Qual é o status que ele está, se tem estoque disponível, lote. Então, eu teria que ficar fazendo drill down, né? Fazendo novas navegações, e aí o próprio Copilot já me traz essa informação. Além de um outro insight, também existem essas duas linhas, com data sem data confirmada de envio, e duas linhas que estão quase atrasadas, ou já estão atrasadas, indicando a necessidade de uma atenção para evitar atraso na entrega. Então, aqui ele está pegando um parâmetro do próprio sistema na configuração dessa análise para poder mostrar para a gente o que é um atrasado, né? Obviamente, se já está atrasada, eu tinha colocado uma data de entrega prevista para o dia 22/10 e hoje, no dia 23, ela já constaria, já apresentaria aqui como atrasada. Está quase atrasada, ele tem um parâmetro de 5 dias para trás, né? E 3 ou 5 dias para trás, para poder fazer essa análise. De novo, analisando aqui o próprio produto,
compondo a nossa ordem de compra. Eu tenho aqui informações mais detalhadas, e aí entrando em si no cadastro desse item, tá? Entrando no cadastro do item, ele também vai me dar um resumo deste item, tá? O estoque disponível em todos os armazéns são 129 unidades. Não consultei, ele já me trouxe essa informação. O preço padrão do pedido de compra é de 278,50. E o preço padrão de pedido de venda, 350 por unidade. Então, eu também, ele está pegando já os meus parâmetros, né? Que eu tenho na composição de preço, na formação de preço deste item para os pedidos de venda, ok? E além disso daqui, eu poderia estar analisando a questão lá no menu de gestão de estoque, estoque disponível, ele trazendo aqui para mim também o total das informações, né, que a gente tem comparando com a tela anterior. Você pode perceber aqui que na matriz eu tenho 78 e no outro site aqui em Salvador, eu tenho 51 unidades. Então, ele está me dando aqui a quantidade de peças, já olhando direto para o pedido. Então, de novo, né, as facilidades aqui, mais especificamente para quem nunca viu, né, uma interface do Dynamics aí também, para quem já viu, também talvez alguns insights, algumas novidades, mas nesta versão que a gente está do Dynamics Finance Operation, a gente tem essas facilidades, né, de poder rastrear aqui no próprio menu deste item com relação à compra, qual que é o preço de compra, o que que eu tenho de desconto, exibir contratos, fornecedores aprovados e visão geral de fornecimento por ordem de compra, né, as linhas das ordens de compra que eu tenho abertas para esse item. Então, se eu clicar aqui também, ele vai trazer todas as linhas de ordens que estão envolvidas aqui com este item. A mesma coisa vai acontecer para vendas, né? Informações relacionadas, os preços, configuração desse produto e assim por diante, tá ok? Então, nessa parte de estoque, que é interessante aqui, nós entendermos, né, a própria situação de logística deste item com relação às próprias transações, os lotes existentes, os lotes que eu tenho disponível em estoque, tá? E, por exemplo, aqui, acho que para lote, para esse item especificamente, acho que eu não deixei configurado, mas ele mostraria para a gente aqui a quantidade, né? Tá aqui tem um lote padrão. Para esta empresa que eu tenho aqui, para este item específico, eu tenho aqui uma visão de um determinado lote, em quanto que eu tenho encomendado, abertura financeira, o recebimento por cotação, recebidos, comprados, e aqui todas as listas, né, dos meus respectivos itens. Então, a facilidade dessa navegação sempre vai nos trazer aí uma mobilidade, a gente vai ganhar tempo, que normalmente acaba sendo um trabalho muito extenso, né? Um trabalho muito grande, manual, para você ficar rastreando ordens de vendas, ordens de compra, informações sobre determinados produtos, tá ok? Então, de novo, voltando lá na nossa ordem de venda, né? A gente tem aqui essa conclusão de informações da própria ordem, o que que eu tenho colocar aqui, né, para venda específica, todas as partes de contratos e itens suplementares, né, que é uma atração que eu tenho nessa funcionalidade, é que quando eu estiver também vendendo aqui algum produto específico e eu tiver configurado algum outro item suplementar, por exemplo, estou vendendo um notebook, um determinado produto que requer um cabo, uma extensão, um transformador, né? Um conector específico, então eu posso estar colocando ali como complementares e também os suplementares. Aqui é caso não tenha esse daqui, porque quando a gente está criando uma ordem de venda, a gente já está consultando estoque, possibilidade de necessidade de compra, vai ver, vai bater no estoque, ver se tem necessidade de compra ou não. Se ele é um item produzido pela própria empresa, ele já pode sugerir criação das ordens de, de produção, né? Então, com tudo isso aí, ele vai falar assim: ó, você não tem, mas você tem um item suplementar em estoque. Então, eu posso selecionar aqui um item suplementar para substituir aquele item que eu estava colocando nesta ordem, tá ok? Então, de certa forma, essas análises gerais, né, que a gente tem dentro de qualquer transação específica, né,
de qualquer módulo específico, como a gente viu aqui na parte de compras ou contas a pagar e receber, que vai ser o link que vai retornar para a mesma área, tá? Então, aqui em compras, todas as ordens, preparação de ordens de compra. Então, a gente tem cenários, ou melhor, né, estações, e ambientes de trabalho aqui que nos dá uma análise específica, recebimento e acompanhamento de ordem de compra. Então, eu posso entrar aqui num local onde eu vou analisar logo de cara uma análise de recebimento e acompanhamento das ordens de compra. Então, eu não tenho que ficar entrando ordem a ordem ou num grid, numa lista de ordens, onde eu vou ter que ficar analisando ali, ou até mesmo que a gente já viu em muitos casos, né? Muitas empresas trabalham com um, um SAP, entre aspas, né? Que na realidade não é um SAP como um RP, mas é um sistema avançado de planilhas. Então ele trabalha ali em paralelo, né? Pega, entra no sistema, exporta um relatório, cria um relatório, exporta as informações de ordens que eu tenho para acompanhar, né? Por exemplo, aqui ordens de compra. Então aqui eu tenho recebimentos que tem atrás, eu tenho um cockpit, eu tenho uma tela, um cockpit para poder me trazer já quais são as ordens que eu estou aqui com recebimentos em atraso pelo fornecedor, recebimentos pendentes por parte do fornecedor, ordens registradas e não recebidas, ou seja, tem uma ordem firmada, né? Ordens confirmadas e ainda não recebidas, devoluções por fornecedor, localizar uma determinada ordem, localizar o fornecedor, tá? Então aqui eu tenho cenários, né? Visões como espaço de trabalhos, ok? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tranquilo? Tô indo rápido, tô indo procurando no ritmo, falando aqui para quem já viu o Dynamics e também para quem não viu ainda, tá? Ah, a Jéssica já está até colocando aqui, ó. O tempo está passando, não deixe a sua dúvida de fora. Você pode ir adiantando, colocando sua dúvida aqui no chat. No final da minha apresentação aqui também, eu vou retornar para o Leandro, mas eu vou apresentar para vocês um outro slide lá de perguntas e interações, né? Para você também colocar sua dúvida ali se você quiser, tá? E aí você vai ler o QR Code e fazer a pergunta também pelo celular. A gente teve Então, um comentário ali muito legal ali no 10:23. Acho que era alguma coisa que estava mostrando há pouco tempo aí, ó. qual que é? Não, teve um comentário ali do Rodrigo Thiago ali, muito legal. Na 10 e Ah, 23 sim. alguma coisa que tu estava mostrando aí também que era. Foi, Rodrigo. É verdade. O Rodrigo estava comentando, acho que eu lembro na hora que eu estava falando sobre a questão da rastreabilidade, de estar numa ordem, analisar a linha, ver o item, chegar no item e verificar o estoque, né? Em formas rápidas e fáceis ali, além dos próprios insights do Copilot, né? Que é o nosso principal foco aqui também. A mesma coisa entrando na contabilidade, se a gente trabalhar aqui na questão das nossas reconciliações de contas, processos do diário geral. Então, vou abrir aqui para vocês um cenário também, onde a gente tem aqui o conceito, né, aqui do próprio Dynamics, é a ideia é da época do Leandro, eu não lembro muito bem disso, mas é mais da época do Leandro, da capa de lote, né? Aqueles lotes que a gente tinha lá, criava uma capa e colocava Ah, tá de vários. brincadeira comigo, né, cara? Pô, a capa de lote ali. Então, aqui o conceito do Dynamics Finance Operations é o conceito de diário. Então, nós criamos um diário, que é algo que a gente tem o próprio Journey aqui, né? Aquilo que a gente cria ali uma capa de lote e insere vários registros, né? Para a gente fazer um lançamento único, né? Então, se a gente trabalhar aqui com os diários não lançados, ou todos não lançados, os períodos, os meus lançamentos do período atual, ele estaria aqui estou no outro ambiente da empresa. Na empresa americana, eu tenho mais lançamentos lá, mas na brasileira aqui, hoje aqui, né? Contábil ele já não tem aparecendo aqui para gente. Mas ele mostra para gente aqui os lançados que não tem, lançados hoje, que estão em revisão, e eu vou mostrar isso para vocês na prática aqui, trabalhando com um primeiro agente, que é o nosso agente de reconciliação de conta, tá ok? Então, aqui, o que é esse cenário aqui para contextualizar um pouquinho? Além dessa parte do espaço de trabalho reconciliação de compra, vocês estão vendo aqui no meu canto superior direito algumas atividades do agente, que é o Copilot ativado, né, dentro do meu sistema aqui, do meu ambiente e para o meu usuário. Então, eu tenho aqui um assistente de acompanhamento de ordem de compra, atualizações de ordem de compra, reconciliação de compra, e aí
nessa parte o que eu tenho de sugestões oferecidas por ele. Então, para rodá-lo, né, para acioná-lo, eu vou clicar aqui no meu espaço de trabalho, reconciliação de conta. Ele vai acionar aqui um agente configurado do Copilot para dentro do meu ambiente do Dynamics FO, onde ele já mostra para mim no cockpit 22 exceções que eu tenho abertas, eu tenho 0 exceções tratadas, 64 transações reconciliadas no total em. E aí vem alguns parâmetros. Eu posso muito bem aqui dentro do meu próprio agente colocar o período fiscal no qual eu queira analisar, tá? Então aqui eu deixei aqui o de outubro, porque eu sei que eu tenho transações, mas se eu escolher aqui um outro período e colocar aqui, já foi praticamente reconciliado, né? Então aqui ele está mostrando que eu tenho nesse período transações reconciliadas. E se eu colocar aqui em exibir exceções reconciliadas, ele vai trazer o que foi reconciliado. E o que nós estamos falando nesse sentido, pessoal? Existe um trabalho muito grande e bastante árduo para a área contábil, fiscal, financeira, ficar fazendo essas reconciliações de forma que exporta de novo para o nosso famoso sistema avançado de planilhas e trata reconciliações e para analisar, às vezes até mesmo, rastreando qualquer tipo de ordem de venda, ordem de compra, diários, né? Então, sempre que a gente está falando de conciliação, existem configurações padrões do próprio Dynamics, e esse é o objetivo de uma boa implantação, né, do sistema, para que ele seja o mais automatizado possível. Quando eu colocar numa ordem de venda ou numa ordem de compra, um determinado cabeçalho que eu vou comprar é referente a um determinado cliente ou fornecedor e vou preencher as linhas dessas ordens, né, para o fornecedor ou para o cliente, citando o item e tudo mais. Existem parâmetros de perfil de lançamentos, grupo de itens e todas essas entidades, né, são tabelas de parâmetros configuradas dentro do RP, onde essas tabelas tem todas as regras contábeis, fiscais, financeiras, movimento estoque, não movimento estoque, todos aqueles baita parâmetros que todo e qualquer bom sistema de gestão tem, né? Para que você não tenha que ficar fazendo na mão a cada lançamento. Então, logo, quando uma boa implementação, um bom entendimento pela equipe do projeto ali, do cliente, entendeu o que ele precisa parametrizar e configurar, para que depois tudo isso seja automático, né? Não tem que ficar corrigindo, marretando no meio do caminho. Porém, alguma transação ou outra com o cliente, ou com o fornecedor, ou com algum produto, que são os 3 principais pilares da parte de movimentação de transações dentro de qualquer sistema de gestão mundial, né? Então a gente está falando que eu vendo para algum cliente, eu compro de algum fornecedor, o quê? Um produto ou um serviço. A partir daí eu tenho derivações de configurações contábeis, fiscais, de acordo com as localizações de cada país, né? E aqui no Brasil, como nós damos uma aula de como é configurar um sistema fiscal, né? Então, nós temos uma complexidade muito alta, né? Então, nós temos aqui como tratar também para empresas, né? Por uma determinada empresa, filial. Então, do que nós estamos falando? Eu vou trabalhar de uma reconciliação de contas para quais empresas? Então, eu posso selecionar quais empresas que a gente venha trabalhar aqui, tá? E aí, eu tenho em todas as áreas. Então, nós temos 4 grandes áreas neste robô, né? Neste agente de reconciliação de contas, eu tenho aqui bancos, contas a pagar, contas a receber e impostos, ok? Inicialmente, são essas grandes 4 divisões que a gente tem aqui para poder analisar as reconciliações, onde praticamente a gente tem tudo o que a gente precisa. E aqui, se nós olharmos aqui o banco, eu tenho tudo reconciliado. Se nós olharmos aqui no contas a pagar, eu vou expandir aqui, ó. Ele está mostrando, opa, ele já está começando a me mostrar que eu tenho contas a pagar aqui na empresa ALP1, uma exceção de uma diferença na moeda contábil e diferença na moeda do relatório. Então, eu tenho que estar mostrando aqui que eu tenho um crédito aqui, né, apesar de ser negativo, mas contabilmente o crédito negativo. Eu tenho R$ 2.000 aqui. E aí eu posso clicar aqui uma exceção para ele mostrar para mim o que é essa exceção.
Então, perceba que eu não estou entrando no módulo contábil e fiscal financeiro, a gente não está navegando na determinada diário ou na transação analítica lá no detalhe, eu estou no nível de análise, eu estou ganhando tempo. Então, aqui, eu tenho uma exceção aberta no fiscal no período 10 de 25, na empresa ALP1, no contas a pagar. Já me deu um resumo de onde que eu estou aqui, mitigando essas exceções, onde que eu estou focando, analisando. Então, ele está me dando aqui um número de comprovante, que é o número do código, né, da transação, e ele está falando que, olha, você, no razão, mas não no razão auxiliar. O razão auxiliar, entendamos que é o razão que é gerado, né, na transação da ordem de venda, da ordem de compra, do movimento de estoque, apontamento de produção, e não no razão contábil, né? Mas ele está mostrando aqui que nesse comprovante, eu tenho aqui as informações da conta principal, que é o que eu tenho, tá? E aqui ele está me dando que do lado direito um tracking, gente. Olha que genial, né? Eu tenho aqui uma rastreabilidade numa atividade que foi lançada e depois houve uma falha na reconciliação, que foi aqui uma, uma dificuldade de interpretação aqui no razão. Tá? Então, certamente aqui ele não encontrou alguma conta de contrapartida ou algo do tipo, né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui com um razão de contas a pagar, uma razão de baixa de um título, alguma coisa, se eu tenho uma conta principal aqui, ó, clientes intercompany, né? Então ele está falando que eu tenho uma conta de clientes intercompany como partida, mas certamente eu não tenho a contrapartida, que pode ser banco, pode ser o razão também, para fazer o lançamento. E olha que interessante, aqui mesmo nessa tela, eu tenho a possibilidade de já, como o Copilot já está me sugerindo algumas ações. O que você deseja fazer? Reverter essa transação? Criar uma entrada de diário, né? Fazer a entrada, né? Criar aqui o lançamento diário, vincular algumas transações ou aceitar desse mesmo jeito. Depois eu resolvo isso aqui. Então, deixa eu aceitar sem alteração, né? Então, eu poderia muito bem tá criando aqui uma determinada informação, nós vamos fazer logo na sequência, mas só para mostrar para vocês que eu tenho como rastrear aqui no nosso contas a pagar, né, onde eu tenho aqui algumas exceções, né? E aí eu vou, por exemplo, aqui pegar na BRF 11 exceções, tá? Eu vou abrir aqui 11 exceções e aí ele está me dando um cockpit um pouco mais completo, né? Ele está me dando também aqui meus parâmetros que eu estou mitigando, que eu estou analisando, e aqui comprovante por comprovante, né? Então eu tenho um, um lugar onde eu acabo aglomerando, né, ou concentrando aqui a análise de cada um que eu for colocar aqui. Então, vou pegar aqui esse comprovante especificamente. Então, eu tenho uma conta contábil principal, material de consumo, e aí ele está me dando que houve uma falha na reconciliação, aí teve uma transação lançada aqui também, teve uma transação revertida, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar aqui o criar uma entrada de diário, tá ok? Eu vou colocar aqui um lançamento, que é um motivo, né? Ele exige que eu fale o que que é esse, é, esse lançamento. Então, eu vou colocar aqui o motivo desse lançamento aqui, vou colocar aqui o padrão dele, pegar aqui, vamos ver se a gente tem lançado aqui. Então, tá aqui, ó. Um diário tinha lançado, deixa eu pegar aqui o nosso, opa, vamos lá. O fato de eu ter colocado aqui, ó, cadê o nosso tracking dele? Esse primeiro aqui. Deu falha na lança aqui. E deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Ó, só o fato que ele estava me dando 11, né? Simplesmente ele lançou, né? Eu criei um diário e conciliou. Ele tirou aqui do meu contas a pagar a 11ª que eu tinha. Agora caiu para 10 exceções. E assim por diante. Se eu entrar aqui no novo comprovante, e por exemplo, deixa eu pegar aqui a nossa um outro ponto, deixa eu lançar aqui, uma reversão. Existe um trabalho manual muito grande que às vezes eu tenho que descobrir qual que é o número do comprovante, qual que foi a ordem de venda, a ordem de compra, aquela transação que aconteceu e rastrear a informação até chegar no comprovante do diário
para depois lá lançar e mais uma transação. E às vezes o contador não quer que fique lançando aquele monte de lixo, né? Que lancei errado, deixa eu reverter, ele lança, ele lança faz o lançamento invertido, né? O que era positivo virou negativo, o que era negativo virou positivo, e aí fica sujando um pouco a base no sentido de lançamentos, tecnicamente falando e contabilmente falando, desnecessários, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma, uma, um lançamento que eu queira reverter, tá? Então, eu vou clicar aqui em reverter, ele também vai me pedir um motivo. Lançamento errado, vou colocar aqui, tá? Eu vou dar um OK. Ele vai estar trabalhando aqui com o lançamento, tá? Então, perceba que aqui eu tenho a exibição do diário, né? Ele foi lá para o comprovante de transação que eu tenho. Então, eu tenho um valor na moeda de 1.500, mais aqui a compra, um IR, né? Que eu tenho aqui a recolher. Então, deu um total de 1.500 menos o 1.477. Então, nessas informações aqui, esse aqui é o visual do nosso diário, tá, pessoal? Então, é o lote e capa do lote aqui, né? Mas são o diário e as linhas do diário. Então, eu tenho aqui o diário e eu posso entender aqui que eu exibir o diário razão auxiliar, a origem da transação, analisar aqui que no material de consumo, que era aquela conta que ele estava apontando, né? A conta contábil, 5113 aqui, 08. E então eu posso clicar nessa linha aqui e clicar no botão de transações. Então ele vai mostrar aqui para mim o que eu tenho, uma compra referente à nota fiscal, tá? Sobre material de consumo, e aí eu tenho aqui os lançamentos específicos. Como nós trabalhamos com a reversão, ele não faz aqui, não apresenta para a gente aqui, nessa tela de transação, né? Essa movimentação, esse lançamento de reversão, tá ok? Então, com isso, a gente tem a transação revertida. Por exemplo, vamos analisar isso de fato. Vamos pegar aqui, ó, 9 exceções abertas. Então, se eu colocar aqui, ele já diminuiu de 10 para 9 exceções. Ou seja, nesse próprio agente, este próprio agente vai me auxiliando naquilo que eu possa ter, né, de divergência na transação, tá? Então, faltou uma conta contábil, aqui, ó, acho que aqui eu achei. Ó, ele achou aqui uma outra divergência, incompatibilidade do valor do comprovante, tá? Então, aqui eu tenho alguma incompatibilidade no valor, tá? Eu posso aceitar sem alteração nenhuma, eu posso criar a entrada de diário, tá? Ou posso reverter a transação, tá? Então, de novo, a gente tem aqui todos os cenários, né, dessas transações, que é um trabalho bastante complexo no que se diz e no que se entenda, fazer isso dentro do formulário do diário, analisar mais detalhadamente transação por transação, ok? Então, aqui, este agente tem tudo, ele veio, né, para ajudar a vida de quem precisa com uma conciliação financeira, o pessoal do financeiro aí, controladoria, contábil, fiscal, né? Então, a gente tem como rastrear através desse novo agente, ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? É bom ou é bom? A gente está falando aqui sempre de um agente Copilot e eu cada vez mais, o Leandro já está cansado de ouvir isso nos eventos. Acho genial, achei genial quando a Microsoft lançou aí o Microsoft Copiloto, mostrando que quem está ainda na frente do caminho, né, quem está no manche ali ou no volante, quem está guiando, o piloto é você. Então ele está sendo seu copiloto, seu auxiliar. Isso daqui vem para ajudar muito, né, o dia a dia dos usuários que trabalham aqui diretamente com o Finance Operations, ok? Inclusive, a gente estava até revendo, né, esses dias mesmo a questão dos nossos projetos, né, da parte de treinamentos, o nosso projeto aí de implantação de Dynamics, onde a gente tem lá, né, o projeto Waterfall, onde tem as etapas, né, e tem lá no final lá aquela sessão de treinamentos, depois, né, a operação do pessoal, como é que a gente gastava muitas horas, às vezes, fazendo alguns guias, fazendo manuais, gravando task record, né, fazendo a É, gravação de tarefas, daquela também que é um recurso bem legal.
mas a gente começou a se dar conta que, caramba, vale a pena gastar essa hora aqui agora com o Copilot do jeito que ele tá, né? Então, assim, já não precisa Exato, mais, né? Então, exato, o Copilot, cara, que tu quer melhor agora do que ele para te ajudar realmente a executar esses processos, né? Então, de fato, a exatamente. gente começa a sugerir que economiza hora, de certa forma, né? Facilita para o usuário também, né? Mas é também uma melhoria aqui para o projeto e para a operação ali dos usuários também, né? De ter essa questão de, caramba, esqueci, vou ter que consultar guia, tem que consultar manual, tem que consultar. Não, o Copilot já está aqui, já te ajuda, você está conversando com ele, que ele é o teu copiloto do teu dia a dia. Exato. Isso mesmo, Leandro. E o foco principal não é só Microsoft, mas da própria companhia, né, que a gente está falando como um todo, as companhias, as empresas de vocês, olhando para soluções voltadas para agentes como copiloto, como auxiliadores, pessoal, quer queira, quer não, são inteligências artificiais para nos ajudar a ganhar um dos maiores e preciosos valores que a gente tem, que é o nosso tempo, né? A gente ganhar tempo para que realmente sobre tempo para a gente trabalhar com funcionalidades ou com atividades no nosso dia a dia mais nobres, né? Aquilo que um agente pode estar resolvendo para a gente, pode estar automatizando para a gente, poxa, utilize, né? Faça muito bem uso disso. Porque quando você começa a se identificar nisso, e aqui no nosso caso, o nosso foco, agentes integrados, 100% integrados dentro do próprio sistema de gestão ERP, numa robustez, num ERP tão forte como é assim o Dynamics Finance Operations também, né? Ele vai trazer essa tecnologia embarcada, né, para poder ajudar o teu dia a dia, a ganhar tempo, para que realmente sobre, né, de certa forma, mais tempo para você, por exemplo, sair no horário. Quantos aqui de vocês, né? Se a gente falar na área de logística, nem se fale, né? Mas financeiro, contábil fiscal, naquele dia de fechamento. É uma loucura. Você tem que ficar rastreando, achando problema e tudo mais, está no fechamento. Então, quando você acaba trabalhando com auxílios, né, de informações aqui de Copilot para poder identificar o que está pendente, o que não está, o que está dando de erro naquele diário, ou está faltando uma contrapartida, está faltando uma. Ah, aqui entendi. O valor está incompatível com o lançamento da nota, e o valor está lançado no diário com outro valor. Ele vai pegar essas inconsistências, tá? Então, esse agente, nós temos experimentado aqui nos projetos com clientes que tem realmente trazido assim o feedback, né, nos dado feedback que tem trazido muitos resultados positivos para o dia a dia deles, porque a ideia justamente é trabalhar aqui nas nossas reconciliações, tá? Então aqui apresentei para vocês nesse momento, então, uma forma bem simples de poder navegar com um agente de reconciliação de conta, sabendo que no, nesses grandes, né, RPs compliance em SOX e toda a governança e toda auditoria, 100% auditado e tudo mais, são sistemas que trabalham 100% de forma contábil, né? Tudo aquilo que nós estamos transacionando, ele está também lançando contabilmente. Ele está fazendo uma transação lá no diário, né? Lá no nosso plano de contas da empresa. Então, aqui é muito importante a gente saber que ao corrigir uma determinada ordem de venda, ordem de compra, movimentação de estoque, análise de custo, alguma coisa assim, ele estará lançando também dentro de um diário para uma conta contábil. Então, esse agente de reconciliação de conta vem auxiliar o coração, né, que é onde a maior dor ali é o coração do sistema, que é toda a parte de lançamento contábil. Tá ok? Alguma pergunta até aqui sobre reconciliação de compra? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir seu microfone. Convido você, na hora que for abrir o microfone, se quiser abrir a câmera, fique à vontade. Mas, se não, você comenta aqui no chat Eu também. acho que a câmera é bloqueada. É verdade, tá bloqueado. Esqueci que a Jéssica nos avisou. Mas você pode comentar aqui no chat, tá bom? Algum complemento aí, Leandro? Só para tomar uma água. Alguma dúvida? Perguntando uma dúvida, que é a hora do que o professor aqui, o instrutor aqui, É toma uma bom, água. Vamos lá. toma uma aguinha, é isso aí. Não, a princípio, show de bola, cara. Vamos seguir aí. Aqui, Temos o que que é, mais o que é tempinho. legal, pessoal? Eu falei para vocês aqui da época do Leandro, né, que ele usava capa de lote e tudo mais, né? E eu não.
Então, não sei o que que é isso, Leandro. Mas eu trabalhei muito com Engraçado que diário teus aqui. cabelos já, né, não mostram isso, tua Meus barba. cabelos brancos, a barba branca, né, Leandro? A gente é raiz aqui, anos 80, a gente nasceu nos 70, ralou nos anos 80, curtiu no 90 e vamos embora. A gente cria um diário, aqui, por exemplo, no FO, a gente acaba criando e inserindo informações dentro dele, e isso eu fiz trazendo uma informação aqui para dentro daquele seu grande amigo Microsoft Excel. Então aqui eu tenho uma tabela trabalhando com lançamentos de reconciliação bancária aqui, com lançamentos bancários para um diário específico aqui sobre viagens, tá ok? E perceba que dentro do meu Windows, dentro do meu Windows, obviamente, mas dentro do meu Microsoft Excel, dentro do Excel, observe aqui no canto superior direito que eu tenho no meu usuário aqui o Microsoft Copilot M365, tá? Que é o Microsoft M365, é uma licença diferenciada, como o Leandro citou para vocês antes. E eu tenho aqui o Finance, que é um agente do Finance 365 habilitado aqui. Então, ele vai estar olhando esse agente aqui, é um add-on, né? Um suplemento, que eu simplesmente vou lá e adiciono ao meu Excel como suplemento esse add-on aqui, ou add-in, que é esse mesmo agente de reconciliação que a gente estava navegando no RP, eu habilitei ele aqui dentro do meu Excel. Então, nada impede de você ter aqui que entrar e exportar essa informação no Excel e utilizar este agente que eu acabei de mostrar para vocês dentro do sistema, do ambiente do sistema, mas eu posso trabalhar com ele dentro do Excel, tá ok? Então aqui você pode ver que ele está olhando aqui que eu tenho, né? A conexão. Quando você está a primeira vez, ele pede para você conectar, pega lá o sine qua non, né? Vai pegar o seu usuário e as suas permissões e tal. Então ele já trouxe aqui que nesta planilha aqui eu tenho 43 linhas, né, de transações, né? São as minhas transações. E aqui para baixo, ele já me dá sugestões, né? Eu quero fazer uma reconciliação financeira, eu quero fazer uma preparação com dados, eu quero trabalhar com outras ações específicas. Eu vou clicar aqui para ele trabalhar, para ele fazer uma reconciliação financeira, tá ok? Então, o que que seria isso aqui, pessoal? Abro o meu RP, o Dynamics FO, exporto essas informações, trago para dentro do Excel, gero a reconciliação e devolvo para o RP. Olha que lindo isso, né? Então aqui eu vou trabalhar com a reconciliação. Ele está rodando aqui, analisando quais são as minhas tabelas do RP que eu estou tratando, tá? Então aqui eu tenho um trip budget, tá? E o bank aqui, que é a minha outra conta, minhas tabelas envolvidas, tá? Então ele trouxe aqui as colunas que foram tratadas, né? De datas, transações e totais e orçamentos aqui que eu tenho, ok? E aí ele está falando assim, olha, eu sugiro que com base nesses campos nós possamos fazer uma reconciliação baseada nessa tabela que está selecionada. Você aceita isso, sim ou não? Ok, eu vou aceitar de uma forma muito difícil, gente. É complicado. Vou mostrar para vocês o quanto é complicado fazer isso. 2 cliques. Eu aceitei a sugestão, eu pedi para gerar, e agora o segundo clique, eu aceitei a sugestão. O meu terceiro clique é reconciliar dados. Ele vai pegar aqui dentro do Excel, analisando as informações dessas tabelas, e vai criar aqui novas guias, novas sheets. Uau! Então ele vai trazer aqui um relatório de reconciliação. O que que ele fez aqui, né, pessoal? Então a gente pode analisar aqui que ele mostrou para mim aqui o Trip Budget, ele criou uma dinâmica, uma tabela específica, ele criou aqui também as minhas transações aqui de lançamentos do banco e a reconciliação, que é o report, ok? Então ele trouxe aqui, se a gente pegar, por exemplo, a primeira linha aqui, né, da 19/2, Entertainment, 160, então ele vai ver aqui que eu tenho na parte do banco 30, e aí a diferença do budget amount, né, o total do budget, 130 mais 30, então dá 160 lançado, né, com a reconciliação realizada.
ok? Então aqui também, pessoal, notei que a formulazinha, né, ninja que ele lançou aqui, né, mas ele fez isso aí também automático. Quem? O agente já pré-definido, já criado, desenvolvido e devidamente habilitado no meu ambiente do Finance Operations, ok? Então, o fato disso estar devidamente configurado, eu consigo fazer essa análise, onde, com base numa tabela, tá? Data da transação, o tipo da transação, o total dela, a moeda, a descrição e a categoria. Então, essas colunas precisam inicialmente vir, né, existirem aqui, e aí, na hora que eu rodei, ele fez aqui uma análise, deu até um reporte, né, com essas informações, tá ok? Agora, o que que acontece? Eu também posso, claro que eu estou trabalhando aqui com uma tabela padrão aqui, né, um exemplo padrão, mas eu poderia ter aqui um template, tá? Então, eu falar, vamos dizer, eu tenho uma planilha que eu encaminho por e-mail, né? Eu coloco no SharePoint, eu trabalho no OneDrive, eu conecto essa informação em algum local, mas eu quero trabalhar com um template, eu posso muito bem trabalhar como um template ou utilizá-la como um template, né? E aí eu vou lá utilizar a exibição de layout, pego lá o template da minha empresa e ele vai criar esse arquivo de acordo com eu deseje, tá ok? E aqui, além disso, pessoal, além de tratar aqui os reportes, né, os parâmetros do relatório, que eu posso estar, em algum momento, mexendo e detalhando aqui também, tá? Ele me traz alguns insights, né? De acordo com esse relatório aqui, eu tenho 13 transações aqui que foram perfeitamente conectadas e fizeram a baixa perfeita entre o meu orçamento de vendas aqui, de viagens com o meu banco, né? Então ele vai me dando alguns esportes, que eu tenho aqui 4 outras transações que estão com potencial é, match, né? Dando a conciliação aqui com múltiplas informações ou setups aqui que eu tenho que fazer, outras 14 linhas com diferenças de 130 aqui, diferentes com lançamentos com valores diferentes, obviamente, porque uma é a banco, outra é a despesa, né? Então, a gente está fazendo uma análise aqui através desses insights também, ok? Então, a própria reconciliação através do Excel. Beleza, pessoal? Para a gente dar uma corridinha aqui, então, a gente vai falar um pouquinho logo mais já já, né, de Copilot. Eu queria só apresentar aqui para vocês 2 outros novos agentes também configurados nesse ambiente, que é o de acompanhamento de ordem de compra e atualizações de ordem de compra, tá ok? Nesse ambiente especificamente aqui, a gente vai confirmar aqui, mas a configuração da minha conta de e-mail nesse ambiente aqui, que estava dando um erro lá de administração da minha conta, eu deixei rodando. Vamos ver se até aí já finalizou. Mas o que eu quero mostrar para vocês é só para poder gerar o envio do e-mail, tá? Tá bom, pessoal? Mas os agentes que eu tenho aqui, eu vou exibir aqui, ó. Você tem um acompanhamento de ordem de compra com o agente de comunicação. Então, ele envia e-mails de acompanhamento para fornecedores com o agente de comunicação do fornecedor, tá? Então, tem um agente aqui que fala direto com o fornecedor, ele tem uma recorrência que é o intervalo de 1 hora, tá ok? E ele está ativo aqui, então eu poderia estar editando, né? Que de novo cai naqueles parâmetros que a gente viu, né? Eu quero aqui, pessoal, enviar o meu título, né? É o título dele, né? Enviar e-mails como rascunho ou enviar automaticamente, e aqui está como rascunho, até por uma questão de teste inicial, mas depois eu posso colocar enviar automaticamente um e-mail para acompanhar ordem de compras atrasadas ou ordens de compra não confirmadas, que são aquelas ordens que eu comecei a digitar, né? Coloquei fornecedor, coloquei item, entrou valores e tudo mais, mas eu não confirmei ela, né? Mas eu tenho aqui ordens de compra atrasadas, são ordens de compras confirmadas por ordem de compra ou fornecedor, para cada ordem de compra, ou mudar aqui para escolher o fornecedor, usando um tom formal e não urgente, tá? Com estes campos, olha que legal, pessoal, eu posso selecionar quais campos que eu quero passar as informações que estão dentro das ordens de compra, tá? Tanto na ordem de compra como cabeçalho, quanto linhas da ordem de compra.
tá? Então, eu quero colocar data de recebimento solicitada, quantidade em pedido, entrega que está pendente no pedido, a única que foi a unidade de preço, a quantidade, linhas da ordem, né? Então, eu posso passar essas informações para o meu fornecedor, trabalhando aqui com a seleção de campos, praticamente todos os campos, aqui uma infinidade de campos, né? Lote, ID do lote, lote de referência, né? Para ele me mandar essa informação também, ou eu passar, dependendo de onde for a minha fonte, né? De onde estiver. Mas com estes campos, quando as ordens de compra atenderem estes critérios, filtro. Então, a entrega pendente da linha não é zero, né? A data de recebimento confirmada está entre 60 dias antes de hoje, menos um dia antes de hoje. Então, 60 dias para trás, né? O que eu estou falando aqui de recebimento confirmado. E autor da ordem seja eu, por exemplo, né? Então, eu vou escolher aqui o meu usuário aqui. Deixa eu pegar aqui o... Aparece. Aqui, ó. Então, que eu seja o proprietário dessa ordem, né? Eu seja o dono dessa ordem, ok? Então, aqui eu vou estar colocando critérios de. Inclusive, eu tenho uma consulta avançada, né? Para poder trabalhar com outros critérios de filtros, mas inclua esta assinatura. Olha que legal, né? Então, eu tenho aqui também como configurar uma assinatura de e-mail, né? Ah, mas meu e-mail no Outlook já tem. Ok. Aqui para dentro desse agente, eu preciso configurar, né? Uma assinatura de e-mail, mesmo que seja igualzinha àquela que está dentro do teu Outlook, ok? Então aqui ele precisa ter aqui uma assinatura para poder estar enviando esse e-mail, tá? Ocorre a cada hora, ok? E aí eu salvei aqui essa informação. A cada hora ele vai fazer, vai criar aqui um e-mail de rascunho, né? Porque eu não configurei para que ele seja enviado automaticamente, tá bom? Então, aqui, salvo o nosso agente, e aí ele vai estar executando de hora em hora, fazendo a varredura de todas as minhas ordens de compra de acordo com aquele critério e criando o e-mail de rascunho para depois eu poder estar enviando, tá? E se eu quiser, como eu já falei aqui, enviar automaticamente. Já está testado, já validei, já está tudo funcionando ok. Peguei o fornecedor amigo ali para fazer um beta teste com ele, está tudo oficialmente ok. Conta de e-mail do meu fornecedor está atualizada no meu sistema, então está tudo funcionando ok, isso daí pode estar rodando tranquilamente, tá ok? Então essa parte da visão, e aí eu vou estar olhando aqui, né? O que eu tenho de acompanhamento de ordem, o que eu tive de follow-up, né? O que eu tive até mesmo de informações tratadas, né? Que foram os envios, né? Que eu coloquei aqui nos últimos 7 dias, e o tempo economizado, olha que legal, né? Calculado com base em estimativa de 10 minutos economizado por e-mail. Imagine o tempo das pessoas se dedicarem a fazer essa varredura de todas as ordens de compra que estão com datas atrasadas, com pedido pendente, com informação pendente, alguma coisa do tipo. No caso aqui desse agente, informações de produtos que estão com entrega, né, estourada, né, ou atrasadas. E para fazer isso, para gerar o quê? Uma planilha Excel, PDF, para gerar para a pessoa. Então, este e-mail, inclusive, esse agente calcula o ganho que a gente teve em minutos aqui, né? 10 minutos, ele calcula uma média, né? De 10 minutos economizados por e-mail, ok? Atualizações em ordem de compra, ok? Então, esse também aqui eu tenho uma tratativa dele aqui, ó. Ah, deixa eu colocar só um ponto, né? Eu coloquei aqui para exibir os agentes, que é a configuração, né? O setup desse agente. Uma vez que ele está devidamente configurado, eu vou trabalhar aqui para acompanhar o que está acontecendo, ok? Então, envio de e-mails, né? O que eu tenho para revisão, as ordens de compras que estão associadas, e ele vai mostrar o nome do fornecedor, o número da ordem, o estado, criado, onde que foi, tá? Então, enviar e-mails de acompanhamento para fornecedores com esse agente, tá? Então, aqui eu tenho uma exibição padrão, poderia estar criando outros tipos de visões aqui, tá? E executar, tá? Então, na hora que eu executar aqui, então, eu tenho aqui a execução desse agente com base naqueles parâmetros,
tá ok? Tanto que eu não coloquei tantos campos ali para não demorar tanto tempo, é relativamente rápido. Mas aqui ele vai estar mostrando para a gente algo mais, a gente volta para dar uma olhada, tá bom? Então aqui é onde que eu trabalho com a execução desse meu agente. A mesma coisa aqui, nós temos um outro agente para a logística aqui, para atualizar as ordens de compra de fornecedores, tá ok? Então, exibir agentes, vou lá para atualizações de ordem de compra, eu vou trabalhar com a edição dele, para ver quais são os parâmetros, né? Então, acelerar atualizações da ordem de compra com o meu fornecedor. Quando qualquer fornecedor enviar um e-mail sobre ordens de compra para mim, né? Eu estou com o meu usuário aqui, ok? Mostre-me o resumo dessas alterações, ok? Ainda, infelizmente, eu estou com esse probleminha da habilitação do acesso ao e-mail aqui, tá? Mas, nessa tratativa desse agente, ele vai olhar os e-mails, né, de qualquer fornecedor, do fornecedor específico aqui, tá? E ele vai sobre as ordens. O que é interessante aqui, pessoal? Neste agente, ou este agente, observa informações. Deixa eu até voltar aqui para vocês entenderem o que eu vou falar. Ele vai pegar qualquer fornecedor, enviar aqui, né? Ele vai observar no corpo de e-mail sobre informações daquela ordem de compra específica, que ele vai pedir e solicitar informações para o fornecedor. E o fornecedor pode me responder no corpo do e-mail com as nomenclaturas que a gente já está citando na ordem de compra. Às vezes acontece aquele lance, né? O código, a descrição do produto lá no fornecedor tem um código e descrição diferente do meu. Aqui internamente a gente resolveu chamar de outro nome. Enfim, né? Isso pode acontecer tanto para cliente quanto para fornecedor. Mas quando ele me traz aqui as informações deste meu fornecedor, dessa minha resposta por e-mail, eu posso muito bem, inclusive, criar regras de análises de abreviações, ou melhor, o famoso depara, né? Quando o meu fornecedor responder RIC, entenda que é o é, restaurador interno da correia, alguma coisa assim, tá? Então, eu posso muito bem trabalhar com essa configuração de depara para dentro desse agente. Então, ele vai interpretar assuntos ou informações de e-mail, ó, a nossa nova data de entrega será tal dia. Ele vai pegar essas informações e retornar para dentro do RP. E aqui está o meu cockpit para validar isso daqui, né? Então, os e-mails de fornecedores, análise com base nesse e-mail, o cabeçalho da ordem e a linha da ordem, tá? E aí, aqui não rodou, infelizmente, por conta da minha própria tratativa de e-mail, mas o que ele mostra aqui para a gente e apresenta é todas as informações que a gente tem referente às ordens, né? E as respostas dos nossos fornecedores. E aí eu faço literalmente um depara, né? Essa informação que ele mandou, agora atualiza em tal campo, né? A data de entrega, o valor recebido, a informação prevista, por exemplo, qual que é o nome da transportadora, enfim, tá ok? Então ele faz essa análise também, né? Que a gente tem aqui, ó, os próprios e-mails revisados, né? Eu vou olhar aqui com base nos e-mails também, tá ok? Então, eu tenho os itens que ele vai aprendendo com isso também, né? É um agente, então ele tem uma vida própria no tipo, na ideia de inteligência artificial, ele vai se atualizando cada vez mais. E aí, eu estou visualizando aqui a tela dos e-mails, ok? Então, tem esses dois novos agentes habilitados aqui para pelo menos mostrar para vocês o motor dele, né? A principal funcionalidade no que ele também podem nos auxiliar, nos ajudar no dia a dia, tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Algo mais específico para a logística, né? Que obviamente, mas ele tem esses agentes aqui, né? Esses dois novos agentes que a gente também colocou aqui para mostrar para vocês. Caso não tenha alguma dúvida, alguém que queira colocar alguma pergunta, alguma dúvida aqui no chat, eu já, se me permite também, Leandro, você me dá um toque do nosso time aí, só para dar uma visão geral de Copilot aqui para Copilot Studio. Sim, sim, temos tempo. Pode abrir o Copilot Studio, sim. Ok. Pessoal, além disso, tudo que a gente está vendo aqui, nós estamos analisando agentes já criados, agentes já disponibilizados pelo
próprio core business ali, né? O core dev, né? Do desenvolvimento do próprio Dynamics, disponibilizado ali pela Microsoft para a gente instalar, configurar e tudo mais. Já está pronto. Porém, todavia, entretanto, nós podemos trabalhar uma visão aqui. Deixa eu colocar aqui a nossa construção, por exemplo, né, de um agente do absoluto zero, ok? Então, nós temos aqui a possibilidade de criar motores. Não sei aqui quem já ouviu falar, ou se é novidade, apesar de estar bastante na mídia aí, né? No mundo Microsoft, Copilot Studio. Ele não é um Copilot Chat, não é um Copilot M365 Copilot, né? Mas é como uma ferramenta de uso especificamente. Aqui é o nosso Copilot Studio, ele é o construtor de agentes, tá ok? Inclusive, nós podemos construir agentes. Eu vou mostrar para vocês aqui um que eu montei inicialmente, tá? E um agente do Dynamics 365 FO, analisar pedido de vendas, e aí a gente pode colocar, inclusive, os conectores que tenham disponíveis, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho isso. E aqui um outro agente de Service Desk para TI, um outro agente de recursos humanos, um outro agente de perguntas e respostas simples e ou com alguns insights mais complexos. Inclusive desenvolver agentes autônomos que, quando me mostrar alguma informação, e dependendo da minha resposta, ou da minha interação com ele, ele já pode sugerir: olha, estou te mostrando esse monte de informação assim, gostaria que eu já fizesse esses lançamentos e enviasse os e-mails automáticos para os seus clientes, por exemplo? Se eu responder sim, ele já vai fazer isso aí automaticamente, tá? E é aqui no Copilot Studio que a gente pode construir isso. Inclusive, nós temos aqui, olha lá que interessante, neste mundo do Stack Microsoft, né, da plataforma Microsoft, é muito interessante por conta disso. Mostrei para vocês o agente rodando dentro do FNO. Mostrei também o agente para vocês rodando dentro da minha planilha, do meu arquivo Excel. E aqui eu tenho a possibilidade de criar um agente que ele está me sugerindo aqui, tá? São explorar agentes. A Microsoft vira e mexe, disponibiliza alguns agentes aqui para a gente, né? Desculpa o trocadilho aí, mas a gente tem aqui a possibilidade de criar, analisar ou simplesmente instalar e depois turbinar esse agente do jeito que a gente queira, tá? Então aqui, por exemplo, eu instalaria aqui o Finance In M365 Copilot para olhar para algumas tabelas, tá ok? Então, eu tenho aqui uma instalação, é aqui que estava dando um dos passos aqui, então ele vai exigir, né, que você tenha permissões em todos os pontos e tal, e até então a minha conta do Outlook dentro desse ambiente aqui, que é um ambiente de demonstração, com o meu usuário de demonstração, estava dando um erro na autenticação aqui, mas só para vocês entenderem que a gente tem a possibilidade de não posso partir do absoluto zero, mas eu posso também partir de algo já construído, já disponibilizado, e a partir daí eu aprimorá-lo, né? Eu poder entrar aqui informações mais detalhadas. Então ele colocou aqui, me conectou com o Dataverse, me colocou aqui no Copilot for Finance, me conectou também a conta do Copilot Studio, SharePoint e outros que houvessem em conectores aqui, mas nesse meu caso, vamos tentar novamente aqui, ele está dando esse erro aqui na autenticação do meu usuário nesse ambiente, tá? Mas o objetivo aqui é para mostrar para vocês que existe essa possibilidade de nós trabalharmos com alguns agentes já pré-configurados, né? Ou até mesmo que eles já existam numa forma, no setup padrão, e a gente poder aprimorar a partir daí, tá ok? Eu fiz aqui na mão um agente, eu construí aqui na mão, nós poderíamos estar fazendo com vocês aqui, um agente, colocando aqui um agente, para quem nunca viu, então aqui é a interface do desenvolvimento do nosso agente do Copilot, e aí ele me traz aqui as informações já pré-definidas. Porém, como o Leandro também citou no início, eu posso vir aqui e criar um novo agente e usar um
agente builder, como a gente fala, né? É um agente para me ajudar a criar outro agente, tá? Então eu vou colocar o nome do meu agente, eu posso trabalhar aqui com a descrição, que é aquilo que os usuários irão navegar e vão entender o para que esse agente existe, e as instruções é aquilo que realmente eu quero que passar as regras de como que ele vai trabalhar, ok? Você vai consultar informações de tal database e por aí afora, vai falar de forma cordial, vai, quando tratar com alguma resposta que você não souber, responda no momento de tal coisa. Então, eu vou passar algumas regras de trabalho para ele, que são instruções de trabalho para esse meu agente. E aí eu posso colocar a base de dados aqui como conectores específicos, tá? Então a gente pode trabalhar aqui com o Knowledge, né? Eu posso colocar uma URL externa de um site, microsoft.com, se eu quiser trabalhar lá com algumas informações de produtos Microsoft, colocar uma pasta do SharePoint de uma equipe no qual eu faça parte e venha trabalhar também dentro da governança, né, e compliance interno, que nesse agente somente pessoas que tenham acesso a este site do SharePoint, que é uma área de uma biblioteca de documentos, por exemplo, é, venha ter acesso ao Dataverse, Dynamics. Aqui não está habilitado porque eu não salvei e não criei ainda, tá? Mas é um agente para ajudar a criar um outro agente, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês na prática o que eu fiz utilizando um agente, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Mas nada mais é do que aquela descrição, né? O agente que atende usuários que utilizam é, sob perguntas do Service Desk de TI. E as instruções são diferentes. Você é um agente que responde dúvidas de usuários sobre serviços de TI, sobre softwares, dispositivos, rede, VPN e outros serviços. Responda sempre de forma cordial e educada, focando nas suas bases de conhecimento. Por quê? Na configuração deste agente, nós temos possibilidades de habilitar aqui para ele ir para a web. Dentro desse agente, a gente pode ir para a web para fazer perguntas externas, né? Então, é aquela grande possibilidade que a gente tem de uma resposta generativa. É muito linda e maravilhosa, mas, como todo qualquer agente de IA, ele pode se confundir e é aquilo que a gente fala de alucinar, né? Ele pode se perder na resposta e a gente teria que fazer uma nova pergunta. Então, aqui a gente acaba configurando mais informações aqui e colocando, por exemplo, né, as nossas bases de conhecimento, que aqui a gente tem, como coloquei para vocês, né, o Azure Insight, o Search, Dataverse, Azure SQL. Por exemplo, a gente tem o caso de um cliente que a gente está conectando com o ServiceNow. A base do KB, né, o Knowledge Base, de toda a informação de RH, de logística, de informações ali que tem toda a base de conhecimento deles está dentro do ServiceNow. E a gente já tem um conector nativo aqui com o ServiceNow. Então ele consulta todos os KBs da base de conhecimento lá do ServiceNow e pode, né, e traz as informações do KB para responder para o usuário como literalmente uma base de conhecimento, tá? Inclusive, né, a gente está vendo aqui o Salesforce, né? É uma marca diferente da Microsoft, mas imagina a gente criar um agente aqui para se conectar com o Salesforce na área de CRM, né? Ou até O mesmo Com subir SAP também, né? O SAP também tem conectores também, então para isso. quem também trabalha com SAP já tem os conectores, né? Aqui a gente tem as sugestões, É. né? Mas vamos dar Ele uma vai. aceleradinha aqui, Rogério, nessa Pois parte. não. E assim, vamos deixar, né, o Copilot Studio, como o Rogério está mostrando aí, ele é bem fácil também, vamos dizer assim, de começar a operar nele, né? Mas é para você entender essa capacidade que eu comentei no início do evento, que você tem de estender, né? Então você consegue criar agentes, né, com inteligência específica da sua companhia e configurando o comportamento dele, seja através das instruções que o Rogério mostrou, então tu tem ali tu diz exatamente como que ele deve responder, a que nível de informação que ele deve se limitar a consultar, que tipo de informação que ele tem que responder, até com permissão, às vezes, diferente dentro da companhia, né? Para determinados tipos de públicos aqui e ali que Sim. vão, que ele vai entregar essa informação também. Então, isso é importante. E a automação de processos de fluxos também, onde a gente vai ter integrações e conexões. Então, o Copilot Studio, né, realmente tem essa capacidade muito bacana. Existem aqui, complementando aqui, daí só voltando aqui com a tela na minha. Então, basicamente, o Rogério apresentou para a gente, então, né, esses casos. Espero que vocês tenham gostado bastante de ter visto ali, né, realmente na prática, né, a gente tentou focar o evento
sempre mais em produto do que em slides, então espero que vocês tenham valorizado isso também. E basicamente tem algumas bibliotecas também, para quem não sabe, a Microsoft vem trazendo alguns cenários também. Vou compartilhar aqui com vocês esse link, que é bem interessante, onde vocês conseguem ter, né, cenários bem legais também de agentes, né, que você possa publicar. E aí tem também alguns agentes que a Microsoft vem trabalhando nessa biblioteca e colocando disponível também. A Alpha também vem trabalhando em alguns agentes também específicos, então tanto por função quanto por indústria aqui, né, a gente consegue ter alguns agentes específicos. E queria, só para não deixar de fora, falar de forma rapidamente sobre a questão da reforma tributária, né? Então, provavelmente alguns de vocês que já são usuários de Dynamics já estão trabalhando nesse assunto, é lógico, né? Da questão aí, mas de forma resumida, né? O Dynamics Supply Chain ele já traz, né, a base oficial da reforma, que vai cobrir, né, basicamente a questão da nota fiscal e nota fiscal eletrônica, né? Com esses novos campos de CBS, o IBS e o IS, né? E para a nota fiscal eletrônica também, né, essa questão aí que exige integração, o único ponto é que a adesão municipal aí, né, ao padrão nacional, basicamente eles têm até janeiro de 2026, né, eles seguem em andamento, né, basicamente. Então, ainda os municípios não têm ainda basicamente essa definição. Mas o que eu quero dizer é que quem, né, tem esse trabalho com o Finance que já está, né, como já deve ter visto, né, no RP, no Dynamics 365, a Microsoft já disponibilizou um ambiente para vocês começarem a fazer os testes iniciais, mas a gente está aqui para apoiar vocês, a gente está trabalhando forte nisso também, né, com alguns clientes, com o nosso plano de estratégia para apoiar, né, justamente nessa questão da reforma tributária, tá? Com o Business Central, para quem eu vi que eu teve respostas nesse sentido, a Alpha já tem basicamente tudo pronto, né, do que está disponível, né, fora essa questão aqui do que não está ainda totalmente definido, né? Mas para Business Central a gente tem a nossa localização e para o Dynamics a Microsoft vem e trabalha, né, com a sua cobertura, mas a gente sabe que ela vai até um certo ponto e aí entra, né, justamente os pontos necessários que a gente vai apoiar, né, as empresas. Então a gente tem aqui basicamente uma estratégia de apoio que a gente tem prestado aos nossos clientes de Dynamics, que é justamente acelerar essa conformidade aí, né, com o que a gente tem, reduzindo os riscos aí para essa virada de 2026, tá? Então, o nosso timeline que a gente vem trabalhando aí agora, em Q4 de 2025, é trabalhar nesse preview aí que está sendo disponibilizado pela Microsoft, fazendo as homologações municipais, né, integração com a nota fiscal eletrônica, onde a gente realmente trabalha aí com bastante testes, né? Então, a gente tem essa atividade inicial de fazer essa configuração aí de acordo com o número de empresas, lógico, né, os produtos, os serviços, classificação fiscal da empresa, isso muda bastante aí a forma que a gente e impactos que cada empresa vai ter, né? Mas justamente a gente ia trabalhar com testes específicos para quando tiver disponível, né, e já fazer com a homologação municipal, lógico, né, e a gente já fazer essa integração aí com as notas fiscais eletrônicas, né? A gente sabe sim, né, que existe uma questão de gaps e customizações. Então, olhando para esse cenário, é bem importante que a gente também consiga fazer um trabalho de entender a partir desses testes e ver quais customizações, né, quais itens não estão 100% cobertos pela Microsoft e a gente já verificar aí que níveis de adaptação que a gente vai precisar. Tá? E aí a Alpha People vem trabalhando em alguns pacotes também de aceleradores para facilitar também isso aí, né, e fazer uma economia até de horas específica, tá? Então essa é uma estratégia que a gente vem trabalhando aqui em apoiando alguns clientes nossos. A gente já vem trabalhando nisso, né? Tem alguns clientes mais evoluídos que já estão mais na frente de gaps, tem outros que estão ainda na fase inicial de testes, né? Mas como alternativa também a gente propõe também, caso seja necessário, fazer um assessment detalhado também, caso vocês queiram, né, uma oferta de escopo fechado para o cenário como um todo. Aí a gente realmente trabalha num cenário de assessment olhando, né, o ambiente de vocês com mais detalhe, né, todos os processos, todas as customizações, as integrações, e aí de fato a gente conseguir prever hora suficiente aí para um escopo, né, dessas frentes do projeto de vocês, tá? Então, só para não deixar de fora aqui a questão da reforma tributária, né? E basicamente a gente tem também aí para quem vai responder a pesquisa, tá? Indo já direto aqui ao ponto, né? A gente tem aí um assessment que a gente vai sortear, um assessment gratuito, né, de diagnóstico e com recomendações personalizadas, Você que pode consegue ser sortear para a galera que está aqui, Leandro? É isso mesmo? isso Oh, que mesmo, viu beleza, cara. só? Legal. A Então gente vai preencha lá, galera. Preencha aí. é, então a Bora gente vai lá. sortear aí esse diagnóstico, né? Ele pode ser Bacana.
um diagnóstico específico funcional e técnico, pode ser um health check, né, com foco mais em health check, pode ser com foco na questão da própria reforma tributária, pode ser com foco na questão de uma migração de versão, para quem está na versão AX 2012, por exemplo, ou até de uma migração de tecnologia, né? Ou seja, migrar de um outro RP para o Dynamics. Então, está disponível aqui, a gente, né, a próxima aqui, os slides, a gente vai ter o QR Code para vocês responder a pesquisa, a gente peça que vocês respondam também, que é importante, lógico, para a gente poder aqui ver pontos a melhorar sempre nos nossos eventos, nos nossos webinars. O pessoal do marketing está nos acompanhando também sempre junto aqui, mas também a concorrer a esse diagnóstico aí, tá? Então, acho que é um ponto importante. A Alfa Global aqui também vem investindo forte aí nessa questão, quando se olha para reforma tributária, para a questão de migração de versão, né, principalmente, mas a gente também tem trabalhado em alguns cenários também de health check, de problemas de performance, principalmente no AX 2012, né, a gente tem bastante clientes aí sofrendo com performance pelo cenário de muitas customizações, mas então é um benefício aqui que a gente está dando e vai sortear aqui depois da conclusão da pesquisa de satisfação. Tá? Você tem o QR Code aí, né, Leandro? Tenho sim, aproveitando legal. já aqui, já vou deixar o QR Code, mas já abro o momento também para quem quiser. Aqui está o QR Code na tela, por favor. Então respondam a pesquisa e participem aí da nossa contribuição, primeiro para colaborar aqui com a ajuda do nosso webinar, mas também participar desse brinde aí que é bem interessante, né, para executar uma iniciativa aí junto com vocês. Tá? E aí já abro aqui 5 minutinhos finais, 4 minutinhos falando especificamente, para ver se tem aí alguma dúvida, alguém gostaria de abrir o microfone, comentar alguma coisa. Acho que, Jéssica, agora tu pode... Acho que tem que liberar aí, né? O microfone está liberado. Tá? Legal. Então, tá bom, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa? Por favor, vão apontando aí a câmera para... A Jéssica também botou no chat o link também da pesquisa. Então, pode clicar direto ali também, que daí responde pelo computador, quem estiver pelo computador. Ou quiser apontar a câmera do celular aqui, também já responde pelo celular diretamente. Mais algum comunicado também sobre os próximos webinars, Jéssica? Quer aproveitar também? Para pedir para o pessoal acessar a nossa página de webinars no site do Alpha People e acompanhar a nossa página no LinkedIn, que a gente sempre posta lá as novidades também. Legal, Jéssica. Sigam-nos, então. Sigam-nos nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, onde a gente vira e mexe está colocando ali as novidades. Qualquer pergunta também, dúvida que vocês tiverem aqui, então o Leandro, eu aqui, o nosso e-mail aqui nas apresentações, então fiquem à vontade também, se for o caso, mandar um e-mail especificamente com alguma pergunta, teremos o maior prazer em respondê-los aí e às vezes marcar uma conversa para entender um pouquinho mais detalhadamente suas necessidades. É isso aí, pessoal. Reforço aí o nosso posicionamento. Continuamos sempre à disposição de vocês aqui no One-to-One também, né? Quiser nos chamar, a gente conversar também, explorar um pouquinho melhor, quiser fazer um workshop dentro de casa, né? Fomentar o Copilot. Então, a gente tem várias iniciativas aqui para trabalhar com o IA, né? Então, só para fechar. Ok, Thiago, e aí a gente obrigado, apoia basicamente aqui, né, vocês todos nessa questão de condução. A gente tem diversos níveis de oferta de IA, seja para quem já tem Dynamics, seja para quem não tem Dynamics, né? Então, as nossas ofertas de IA, elas vão realmente desde o Copilot 365, como o Rogério comentou, até os Copilots aí dentro das soluções Dynamics, tá? Então, mais uma vez aí, obrigado a todos, obrigado pela presença, quem ficou até o final. Obrigado. Acompanhem nos nossos próximos webinars aí. Obrigado, Rogério. Obrigado ao time de marketing. Obrigado, Lê. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, equipe. Valeu, bom Tamo dia. junto aí. Obrigado, gente. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tchau.